Finalmente tivemos alguém com pulso no clube. A reconstrução vai começar. Seja bem-vindo a 2024, Santista. Uma pena que isso tudo que eu acabei de falar não aconteceu em dezembro de 23 ou em janeiro de 2024. Só aconteceu em janeiro de 2025. Não estou maluco, eu só estou ainda absorvendo as notícias de hoje sobre as demissões que aconteceram no Santos, vamos falar sobre elas, e sobre a postura do CEO Pedro Martins na coletiva de hoje. Coletiva essa que, em termos de conteúdo e notícias extraordinárias, não teve nada de especial. Até porque essa coletiva foi aquela típica frase que poderia ter sido um e-mail, como de fato foi. O Santos soltou um comunicado horas antes da coletiva, que ele mesmo agendou, passando exatamente todos os conteúdos que iam ser ditos nessa coletiva. E aí, quando o Pedro Martins foi lá dar o seu contexto, explicar o motivo das demissões, agradecer os profissionais que por tanto tempo defenderam as cores do Santos, entregaram o que poderiam entregar dentro das suas limitações, trabalharam o tão bem quanto eles poderiam, mas ficou nisso. A expectativa do torcedor era de algo mais impactante, que viessem coisas também do campo. A limpeza feita no, vamos dizer, no back-office do campo foi feita. Fora dele, ok. Quem saiu tem motivos para ter deixado o clube. O problema é o timing. O Santos demitir o Galo, o Marcelo Fernandes, o Arzur, o Carlito Macedo, se eu não estou enganado é o nome do rapaz, me perdoe se eu errei o nome, e mais uma pessoa que nem existia no clube, eu não vou nem entrar nesse mérito porque é tanta várzea que esse aí é o menor dos problemas. Esses caras deveriam ter saído do clube uma semana depois do rebaixamento do Santos. Porque se lá atrás se falava em reconstrução, se lá atrás se falava que o Santos precisava de novo dar um olhar para frente, não poderia ter mantido esses caras. Porque esses caras efetivamente não contribuíram em nada para o ano de 24 do Santos. A gente ficou um ano a mais pagando esses caras, um ano a mais vendo os mesmos problemas e as mesmas contribuições que levaram a gente para a Série B, e ao final de 24, a gente vê que esses caras não agregariam de novo nada para 2025. Isso por quê? Porque pela primeira vez nos últimos 4 anos, talvez a gente tenha realmente um profissional à beira do gramado. Eu tô falando isso antes de começar a temporada, eu tô falando isso antes de começar a ver as notícias sobre os treinos, eu tô falando isso antes de entender o que vai ser a pré-temporada do Santos ou mesmo os primeiros 3, 4 jogos. Mas me dá a entender que o Pedro Caixinha veio realmente para profissionalizar um pouco a coisa dentro do campo versus o que estava fazendo em 2024. E para mim isso já é um avanço muito grande. Combine a isso o Pedro Martins, que pode ser que não seja o gestor perfeito, não é o cara que é uma referência mundial, é, não fez coletivas impactantes ou mostrando a que veio. Mas, cara, ele chegou e fez em 15 dias que ele tá na cadeira mais coisa do que esse bonde de papagaio que tem aí no Santos que não fez nada. Falar que a coletiva dele foi fraca, eu até entendo pelo motivo de não novidade dentro da coletiva. Foi lá, falou que já tinha sido saído no comunicado, respondeu meia dúzia de perguntas, boa parte delas que iam do nada para lugar nenhum, mas no final das contas ele não foi ali para falar de jogador que era a grande expectativa, então esvaziou de conteúdo realmente. Mas você vê na fala dele que ele rapidamente identificou problemas que a gente vem falando aqui há muito tempo. De que o Santos treina pouco, e aí você explica por que, que o preparador físico foi mandado embora. O Santos, a gente falava, era um time que jogava uma vez a cada 10 dias e morria no segundo tempo. O Santos não tinha intensidade nenhuma em nenhum momento do jogo. Por mais que a limitação tática do time pudesse prejudicar
a intensidade física do time poderia ter feito coisa melhor. Tanto que, em raras oportunidades no campeonato da Série B, quando o Santos era um pouco mais agressivo em cima dos adversários, aparecia alguma coisa. Quer um exemplo claro disso? Veja o gol no segundo turno entre Santos e Botafogo de Ribeirão. O Juliano pressiona, mas assim, uma pressão ridiculamente pouca. Mas é o suficiente para o cara se atrapalhar e dar um passe no pé dele ou entrega a bola de um jeito bizonho e ele faz o gol que dá a vitória para o Santos. Então, assim, é, há explicações para a saída dos caras. O Caixinha, óbvio, traz a comissão técnica dele? Traz a comissão técnica dele. É um cara que já vem com uma bagagem, já vem muito claro na mentalidade dele o que ele quer implementar dentro de campo. Agora, a gente tem uma pessoa com essa visão para coordenar esse time. E aí entra um ponto que é: ah, mas faltam contratações. Faltam. Mas eu acho que aí você tem que entrar em perspectiva de leitura do calendário 2025. Goste você dele ou não. Ponto é: o Santos estreia no dia, acho que 16, primeiro jogo contra o Mirassol, em casa. São 13 dias de trabalho. 10 para arredondar. A agenda que sai do Pedro Caixinha já fala em treinamentos de 2 períodos. Provavelmente dentro do jogo treino. Provavelmente o time vai ter uma parte desse período que vai treinar na academia e na outra ele vai treinar no campo. Se ele mantiver isso ao longo da temporada, eu acho que o Santos vai já ter um benefício físico melhor do que o ano passado, e isso já ajuda quando você está falando de um time limitado tecnicamente, porque o Santos também é pior do que o do ano passado. Acredite se quiser, mas esse time é pior que o do ano passado. E agora, a chegada de algumas peças, e claro, tem todas as polêmicas que você possa imaginar em cima do valor dessas peças e a qualidade dessas peças, vai compor um time mediano. E aí, pessoal, sendo extremamente racional na fala e sem medo nenhum de querer passar algo que não seja otimista, quero passar algo real para vocês, de verdade. A campanha do Santos no Campeonato Paulista é chegar à segunda fase. Se vai conseguir uma semifinal ou não vai, não importa. É chegar numa segunda fase. Por que eu falo isso? Porque se esse time, que é aí 80% do que tem do ano passado, mal treinado, ainda que no Paulista apresentou alguma coisa, mas já era pouco, conseguiu chegar numa final, talvez bem treinado com um elenco pior, consiga uma semifinal. E aí pega um dos três da capital e você vai ter um confronto ali, um clássico, onde tecnicamente a gente é inferior ainda. Então, pode ser que o Santos não consiga entregar um Campeonato Paulista brilhante. E ok. E por que eu tô falando ok? Porque a meta do Santos é conseguir a vaga na segunda fase do Paulista, não passar nenhum vexame na Copa do Brasil, e por isso eu não estou falando numa eliminação precoce, estou falando simplesmente de chegar numa quarta, quinta fase de Copa do Brasil e ser eliminado tendo disputa. Não acho que o Santos vai conquistar nada além disso. E no brasileiro é jogar para não cair. O Santos vai fazer em 2025 o caminho de amadurecimento desse elenco que não fez em 2024 com o Carille. Porque tudo isso que a gente está discutindo agora, tempo de preparação, intensidade, peças bem escolhidas, utilização da base com qualidade, minutagem para os meninos mais jovens, tudo isso eram elementos que estavam lá na Série B e que foram ridiculamente mal aproveitados por Fábio Carille e comissão, com a conivência da diretoria que estava aí, com a conivência do senhor Alexandre Galo, que não contente em ter feito toda a pá de bobagem que já tinha feito na temporada anterior, veio em 2024 e acabou jogando ainda o Patrick para dentro desse bolo todo aí, né? Então, agora em 2025, o Pedro Caixinha vai ter a oportunidade de amadurecer a base, vai ter a possibilidade de jogar com jogadores ali com uma qualidade média, mas que se entregam taticamente. E aí que é o ponto. O cara que vem jogar hoje no Santos não vem para conquistar as coisas, ele vem pelo prato de comida. Cara, você pode não concordar, você pode achar que isso é pensar pequeno, você pode achar que isso é pequenar o clube. Mas é a realidade que existe hoje. Entretanto,
existe uma oportunidade para o Santos tentar algo no ano maior. E essa oportunidade está no Super Mundial. Evidente que não participando dele, mas ficando sem jogar nesse período que dá mais ou menos umas 9 rodadas. Acho que é 15 de junho a 13 de julho, que fica o Mundial e para o brasileiro. Essa parte vai ser importante para o Santos. Por quê? Se o Santos não chegar extremamente em crise a essas datas, o Santos vai ter jogado algumas rodadas do Brasileirão, já vai ter ideia do seu foco para o restante da tabela e vai ter, desde agora até o final dessa janela, e desde o final dessa janela de agora até a janela do meio do ano, para buscar os nomes que faltam e avaliar esse elenco. Eu confio no trabalho do Pedro Caixinha nesse intervalo, que ele vai chegar no Super Mundial e aí ele vai colocar um pouco de tempo. E aí você pode olhar a questão física, aí você pode recuperar jogadores, e aí você pode fazer um incremento de 2 ou 3 peças ali, porque não vai passar disso mesmo, por conta de grana, e você pode ter um time um pouquinho mais forte. Mais ou menos o que o Corinthians fez esse ano. Estava muito lá embaixo, abriu o cofre, contratou bem, mirou bem os investimentos e trouxe um cara extra classe que é o Depay. Ponto. O Santos talvez não tenha o extra classe, mas tem que buscar jogadores que complementem esse elenco. Hoje, para fins de Paulista, e o que eu vejo é um medo, né, um extremo muito grande de que vai com esse time aí cai no Paulista. É que o torcedor está tão traumatizado que ele acha que o Paulista virou uma UEFA Champions. Que todo time no Paulista vai amassar o Santos. Que todo time no Paulista vai ser uma loucura. Pode ser que não sejam jogos fáceis e eu entendo isso aí, mas não vão ser jogos difíceis assim também. O Santos consegue, bem treinado. A diferença tá aí. Eu acho que, ao contrário das outras temporadas, o Santos tem da onde tirar futebol por causa do técnico, nem tanto por causa dos jogadores. Mas esses jogadores que vão começar o Paulista praticamente ou provavelmente não serão os jogadores que vão terminar o Paulista. E isso já vai dar um ganho já vai dar um salto de qualidade nesse elenco. Evidente que tem muitos pontos de interrogação aí. Eu fiz uma projeção do que seria o time titular do Santos para a estreia no Paulista. Não dá um certo medo, mas você vê que tem coisas tipo, tem 60, 70% do time da Série B, mais um incremento aí de um Soteldo, talvez de um Morelos, talvez um Tiquinho Soares. Você tem ali o Luizão chegando para fazer um cara jovem na zaga, como era, por exemplo, o Jair, se for negociado mesmo com o Botafogo. Então, você tem de onde tirar. Eu acho que a diferença nossa está no banco, tá? O Pedro Caixinha pode ser o cara que consiga mudar isso aí. É jogar muita responsabilidade nas costas dele? É. Mas nesse momento é ele a nossa boia de salvação. Esse elenco, por si só, não nos salva de nada, pelo contrário, nos afunda. Então, torço para que o senhor, para o Mister Pedro Caixinha, fazer o trabalho da vida dele no Santos, porque acho que vai ser muito necessária. A consistência desse time vai ser muito necessária, tanto quanto foi no Paulista do ano passado, quando a gente imaginava que aquele time, jogando daquela forma, poderia render algo mais dali para frente. Não rendeu, pelo contrário, se perdeu. Mas eu acho que na mão do Caixinha pode ser bem diferente. Para fechar, sobre as demissões, para mim já deveriam ter acontecido no ano passado, em dezembro do ano passado, acabou, caiu, já manda todo mundo embora no dia seguinte. Obrigado, nossa, ajudaram muito, fizeram tudo pelo Santos, mas não fizeram o suficiente. Se fosse numa empresa, os caras que levaram o ano da empresa para baixo, eles são de alguma maneira responsabilizados de alguma forma pelo resultado. Eu acho que deveria ter acontecido isso aí. Falar de amor ao Santos, que tem identidade com o clube, isso levou o Santos para a Série B. O Santos tem que se profissionalizar. A outra boia de salvação, se o Pedro Martins continuar sendo esse cara que traz, pelo menos na fala e um pouco no ato que ele está fazendo, essa aura de profissionalismo, a gente tem chance de ter um 2025 melhor. Dia 3 de janeiro de 2025, a primeira notícia boa que o Santos teve, limpeza na parte de staff desse time. Vamos ver agora como vai ser a parte de limpeza do campo e também incremento de qualidade para esse time. A gente vai acompanhando. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Não se esquece, por favor, de se inscrever e também de curtir o vídeo e comentar.
Aproveitando para agradecer todo mundo que interagiu comigo no último vídeo do Gabigol, foi o maior vídeo que a gente teve até hoje aqui no canal. Muito cruzeirense entrando aqui. Queria agradecer o pessoal de Minas que entrou, que comentou, que elogiou. Quero continuar tendo vocês aqui no canal também. Obrigado mesmo pela força, agradeço de coração. Tô de volta no próximo vídeo. Um abraço, tchau!